Por favor, os palestrantes. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Pelo andar da carruagem, eu acho que os TIPs vão passar a ser empregados no pronto-socorro, né? O paciente já chega e já vai direto para o TIPs. Que realmente o problema do paciente é um problema de drenagem venosa, né? Então, o tratamento com TIPs eu acho que oferece uma resolutividade muito grande, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma consideração? A gente, como trabalha na endoscopia, não é raro, não é? O pessoal que atende o paciente com hematêmese considerar que o primeiro exame que deve ser feito e a primeira conduta é a endoscopia, não é? Então, esse paciente, muitas vezes, eu dei plantão durante muitos anos no Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo, na endoscopia, e já recebi até paciente do Instituto da Criança, que chegou para a gente para realizar a endoscopia, criança com hipertensão porta, e que chegou para a gente direto, vindo com ambulância, direto para a endoscopia, sem veia pega, sem nada. Não, precisa fazer uma endoscopia. Então, o paciente apresentou uma hematêmese, o quadro é chocante, né? E o pessoal acha que o que vai resolver é realizar a endoscopia o mais precoce possível, antes de qualquer medida. Eu até concordo em parte com isso, né? Até concordo que a endoscopia deve ser o mais rápido possível, né? Quanto antes você conseguir fazer a endoscopia, melhor. Mas é evidente que tem que cuidar do paciente inicialmente, né? Cuidar do equilíbrio hemodinâmico, da situação clínica, avaliar o coração, avaliar, monitorizar esse paciente, etc. E equilibrar e fazer a endoscopia o mais rápido possível, né, nesse tipo de paciente. É lógico que o paciente cirrótico, 80% sangram por problemas de sangramento de varizes, mas cerca de 20%, 30% desses pacientes sangram por gastropatia ou sangram por outras patologias associadas. Então, a realização da endoscopia precoce é muito importante, sem dúvida. No nosso serviço, a gente tem como rotina esses pacientes que chegam com desequilíbrio hemodinâmico, eles são entubados de rotina para a realização da endoscopia. Certo? Seja na endoscopia, seja na UTI ou em qualquer lugar. Não é? É muito importante a intubação do paciente, para o endoscopista trabalhar com segurança e não correr o risco de uma broncoaspiração. O que acontece frequentemente quando a gente recebe esses pacientes, por exemplo, lá no HC a gente recebia muito paciente desse tipo, alguns anos atrás, o paciente vinha, às vezes, de outro hospital, na ambulância, deitado em decúbito dorsal, e quando ele chegava na endoscopia, ele já tinha aspirado, né? Ele já tinha aspirado. Então, ele não ia aspirar porque ele ia fazer endoscopia. Não, é que esses pacientes, os alcoólatras, os chai de C da vida, que tem ascite, se ele fica em decúbito dorsal, ele aspira. Ele vai aspirar. Então, ele não vai aspirar porque vai fazer endoscopia, porque ele vomitou e já aspirou. Uma grande parte do sangue já foi para a via respiratória, sem dúvida. Então, realizar a endoscopia para ter segurança, sem dúvida, precisa entubar esses pacientes. Aquela história da prótese, quando o pessoal fala em prótese, é uma prótese que foi lançada que é para ser utilizada no pronto-socorro, com treinamento do pessoal. Ao invés de passar o balão, você vai passar uma prótese às cegas. Então, precisa de um treinamento muito adequado para fazer isso, porque o balão, às vezes, já causa um estrago fantástico, né?
passado em pronto-socorro por pessoas que não têm treinamento para passar o balão. Agora, introduzir uma prótese às cegas, eu acho um pouco temerário. Precisa de um treinamento muito grande para fazer isso, né? Pois não? Eu gostaria de perguntar, quando a gente indica uma endoscopia, não é infrequente o endoscopista perguntar nível de INR e plaquetas para endoscopia com a intenção de algum procedimento. Gostaria de saber a opinião da mesa. Paula? Na realidade, Renata, assim, hemorragia, o paciente está sangrando, não tem INR, não tem plaqueta, não tem nada disso. Quando você vai fazer um procedimento eletivo, existem vários trabalhos mostrando que o INR não reflete a real coagulação do paciente, mesmo o número de plaquetas tem sido bem questionável. Tem um trabalho da Clínica Mayo que eles tentaram estratificar isso um pouquinho, e é um trabalho inicial, eu vi a apresentação no último DDW, e eles mostraram que talvez a gente esteja agindo de forma equivocada nesses pacientes. Como a Débora falou, eles têm um equilíbrio tênue, eles estão equilibrados, mas eles estão numa perninha só, o equilíbrio é bem tênue. Então, na realidade, o que fazer para esses pacientes exatamente, se eu vou estar protegendo ele de fazer um procedimento eletivo, se a plaqueta dele tiver até 50 mil, se ele tiver, mesmo porque, conforme a gente falou, existe a preocupação de no momento, mas daqui a 5, 7 dias, quando vai cair a ligadura, ele vai estar em casa e eu não sei o que vai estar acontecendo com ele. Então, não adianta, às vezes, você... não, vou dar plaqueta e aí eu vou fazer a ligadura com mais segurança. Então, isso é tudo muito questionável. Nesse trabalho da Clínica Mayo, eles estão relacionando o nível de plaqueta com a creatinina do paciente. Então, se a creatinina tiver maior que 2, eles exigem um número de plaquetas maiores. Se ela tiver menor que 2, eles são mais permissivos no número de plaquetas. O ideal era a gente ter um elastograma desses pacientes, mas, infelizmente, a gente não tem. Então, o que você pode fazer para proteger o seu paciente e para manipular ele com todo cuidado? Se for um procedimento eletivo, acima de 50 mil plaquetas, o INR é menor que 2 e creatinina, a gente prefere que ela esteja até 1,8, não acima disso. É um questionamento. Não existe nada que a gente possa fazer. E até existe um questionamento, nessa mesma apresentação, sobre outros procedimentos endoscópicos nesse paciente. O paciente vai lá, faz uma coluna e tem um pólipo. E aí, tira ou não tira? Resseca ou não resseca? Vai fazer uma mucosectomia, um ISD num paciente que tem hipertensão portal? Por quê e para quê? Então, o slide do professor, o último slide era: hepatopata, deixe-o em paz. Então, faça só o que ele pede para você fazer. Não faça nada além. Então, assim, o que vai ser daqui para frente? Porque esses pacientes eles são muito distintos. Os próprios estudos, porque é a função hepática, é a função renal, a hipertensão portal. A gente sabe que a hipertensão portal tem um papel muito importante nisso tudo. Então, assim, como é difícil a gente estratificar esses pacientes, é muito difícil você ter esse N de pacientes estratificados, bonitinhos, para a gente poder ter essas respostas. Então, por enquanto, a resposta, o recado dele foi: deixe-o em paz, faça o que ele pede para você fazer, e quanto menos você mexer, melhor. Tem segurança para fazer a ligadura? Faz.
Lembrando que ele não adianta você dar a plaqueta, que ele vai para casa, essa plaqueta já era, 7 dias ele pode ter o sangramento em casa. Então, essas coisas são importantes. Por enquanto, o que se faz? O que se faz é o que os guidelines orientam. 50 mil plaquetas, INR até 2, você está teoricamente respaldado. Se é certo ou se não é certo, a gente ainda não sabe. Mas na hemorragia, não existe INR, não existe plaqueta, não existe nada. Você tem que atuar. Alguma coisa, chefe? Pois não. Uma pergunta. Da prótese, ela ajuda no sangramento varicoso esofágico, né? Mas no sangramento gástrico, que chegar acaba no pronto-socorro, acaba sendo as cegas. A pessoa só vai descobrir se a instabilidade continuar. Isso é algo que, para a prótese esofágica, acaba sendo... Enfim, só vai descobrir na prática ali, vendo que não resolveu. Agora, uma pergunta para a rádio. Quanto tempo demora o procedimento do TIPS, entre a entrada do paciente no centro cirúrgico até o término? Porque tem as duas situações, ou ele vai estável, tem até as 15 horas entre estabilizar e a endoscopia, e talvez vá para o TIPS depois, dependendo da indicação. Mas e num instável onde não se conseguiu estabilizar, a endoscopia não conseguiu, e ele vai ter que ir, e você é o resgate dele? Tecnicamente, a grande maioria dos casos deve demorar 1h30, 2 horas, alguma coisa assim. Eventualmente, pode demorar mais. Mas, assim, o passo que muitas vezes demora no TIPS é você conseguir acertar a veia porta intrahepática. Agora a gente costuma fazer isso também guiado não só por marcos anatômicos, a gente olha com ultrassom também. Então, dificilmente demora muito, assim. Eu diria que na média demora 1h30, alguma coisa assim, o procedimento. Na verdade, eu queria um comentário em relação à questão da terapia intensiva, né? Que às vezes a gente observa que, dependendo do serviço que a gente está, muitas vezes os pacientes são abordados como pacientes convencionais. Eu queria que você comentasse em relação à importância de você ter um atendimento, você já citou isso, né? Mas na prática, muitas vezes a gente vê que o manejo de um cirrótico que está em choque séptico ou que teve alguma outra complicação na UTI termina sendo, em alguns lugares que não tem tanta experiência em atender pacientes com cirrose, terminam lidando com esse paciente como se fosse um paciente sem toda essa complexidade, né? E às vezes nós clínicos que acompanhamos esses pacientes, a gente fica um pouco angustiado com isso. E eu acho que o quanto é importante disseminar esse conhecimento de que o cirrótico ele tem suas características habituais, tanto em termos de disfunção renal, quanto que a própria expansão, que às vezes a gente vê não só na UTI, acho que na UTI até menos, mas em termos de pronto-socorro, de ser expandido com soro fisiológico quando já está com ascite, ou usar bomba de infusão de furosemida quando, na verdade, a gente está frente a um hepatorrenal. Então, se você pudesse comentar um pouquinho da questão da importância e se realmente você sente que isso talvez seja uma dificuldade dentro da terapia intensiva do maior conhecimento do manejo nesse ambiente do paciente que tem cirrose. Se existe isso mesmo, se vocês... Desculpa, como é seu nome? Aline. Aline, eu não sei te dizer em relação ao universo da terapia intensiva. As UTIs onde eu trabalhei nos últimos anos, no HC, fiquei lá 36 anos, e aqui assim, a equipe que trabalha... Nós somos uma equipe, eu acho que bem homogênea. Então, agora, a questão que você apontou aí, por exemplo, do soro fisiológico. Se o camarada chega no pronto-socorro chocado, olha, eu vou pegar um acesso e eu vou soro fisiológico, Ringer, o que tiver, vamos começar por isso, né? Assim como a questão do timing vou até citar aquele exemplo, né? Da hemorragia digestiva e da endoscopia, né? Coincidentemente, há algumas semanas atrás, eu chamei a Paula, é uma emergência na sala de emergência do pronto-socorro.
né? Não era cirrótico o paciente, uma hemorragia digestiva, absolutamente refratária, o sujeito chocado, 3 acessos venosos, correndo sangue, correndo soro, o camarada não parava de sangrar. Então, foi uma endoscopia feita dentro da sala de emergência. Então, a gente precisa tomar cuidado. Nunca use soro fisiológico. Não sei, dependendo da situação que tiver, vai usar, né? O timing da endoscopia para hemorragia digestiva, o camarada não para de sangrar. Se eu conseguir chamar aqui o operador do milagre que localiza o sangramento e consegue fazer alguma manobra mecânica ali, que isso pare, ótimo, né? Agora, você falou do universo da terapia intensiva, eu não estou nem gabaritado para responder sobre isso. Né? Se você quiser conversar sobre a nossa UTI aqui, você vai ser muito bem-vinda. Não, é que às vezes a gente não na ressuscitação volêmica, não na emergência, mas às vezes a gente, que eu acho que você colocou muito bem, assim, te elogiando no sentido de que você abordou o paciente cirrótico como paciente complexo, né? Eu acho que ele tem todas essas características em termos de vasodilatação periférica, de já ter uma disfunção renal basal em grande parte dos pacientes, e que termina que torna ele um paciente, acho que, muito complexo de se manejar na UTI. Para com isso, eu já estava constrangido. Você começa assim, eu vou ficar vermelho aqui daqui a pouco. Bahia. Olá. Excelentes apresentações. Eu queria reforçar um aspecto. Das pessoas da mesa, quem já passou o balão? Ótimo. Quem usou 100 ml para fixar o balão? 100 ml. Então, esse é um aspecto interessante, porque 100 ml segundo a apresentação, seria o volume inicial a ser utilizado para fixação e, no que a gente tem visto, é um volume altamente insuficiente. Para a gente conseguir 100 ml no balão gástrico. O balão gástrico precisa ser 100 ml é muito pouco. 300, 400, para poder... Tanto que uma das consequências é justamente a necrose de asa de nariz, porque vai encher, puxar bem forte e fixar no nariz. Então, como isso é um procedimento que hoje em dia tem menos gente que faz, é mais tosco, o pessoal gosta de... é feio, né? Então, assim, para eventualmente as pessoas que não estão habituadas, pode achar que 100 ml pode ser suficiente para segurar, mas 100 ml certamente não é. E daí, algumas complicações que podem vir do mau posicionamento do balão, que aí ele sai. Ele não vai fixar, ele vai travar na carina, ele vai travar ou não vai travar, vai sair, enfim. Então, a questão de volume do balão gástrico, eu acho que é uma coisa interessante de se reforçar na eventual necessidade de passar. Lógico. Sem Outra dúvida. coisa, em relação ao método de avaliação da coagulação. A gente sabe que os exames de laboratório eles são ruins para isso, pelo desequilíbrio e tal. Embora tenha sido citado bem en passant pela Paula, talvez falar um pouquinho mais sobre o tromboelastograma, porque ele consegue mostrar de uma forma visual, gráfica, até o tromboelastógrafo mais antigo, aquele que fazia com o papel igual ao do eletrocardiograma, ele conseguia mostrar muito bem o conjunto de fenômenos de coagulação que estava acontecendo no paciente naquele momento. Isso evoluiu para o tromboelastógrafo mais sofisticado, agora tem o ROTEM, você vê exatamente o que está faltando, tal, mas em relação ao método em si, ao tromboelastógrafo, qual é a opinião de vocês em relação a esse tipo de estratégia para checar a coagulação do paciente? Não, eu acho que eu não tenho experiência, o Alberto trabalha bastante com tromboelastograma lá no HC, e o que a gente vê na prática é que não é um exame disponível. Então, assim, a gente já teve alguns casos na enfermaria de pacientes que estavam em vigência de HDA, com trombose extensa do sistema porta. Vamos anticoagular, não vamos, mas está sangrando, daí começa a fazer CIVD. E a gente não consegue o exame tão rapidamente para tomar a medida na hora. Eu acho que, num caso de uma urgência, de uma hemorragia digestiva alta, não sei se teria um tempo hábil para você fazer o exame e definir a melhor conduta.
Então, eu acho que para essas situações de urgência, vale o que a Paula já comentou. Agora, numa situação de rotina, que você tem esse tempo hábil, você não vai ter que tomar nenhuma decisão na urgência, é o melhor exame que tem. Aliás, é o único exame que vai conseguir, de fato, predizer se o seu paciente está no estado pró ou anticoagulante. Eu acho que o tromboelastograma é o sonho, né? É o sonho de quem cuida desses pacientes. Porque, como foi extensamente citado, são tantas as variáveis, né? E é um exame funcional. Agora, uma coisa, mesmo o Rotem, às vezes deixa umas curvinhas que não são tão simples de interpretar, né? Você deve ter bastante experiência, que vocês usavam na sala cirúrgica, né? Então, a interpretação mesmo do Rotem, eu acho que dá uma curva muito melhor do que os antigos. O cara precisa treinar. A gente olhando o slide, o desenho, parece muito simples, né? Mas não é tão simples assim. Eu acho que nesses pacientes com problemas de coagulação, etc., eu acho que a endoscopia tem um papel de divisor de águas. Se eu faço endoscopia no paciente, ele tem varizes de fino ou médio calibre, mas que estão com a mucosa relativamente preservada, e o aspecto clínico do paciente também, lógico. Se ele está com a mucosa preservada, né, não tem varizes gástricas gigantescas, né, eu acho que a conduta é não fazer nada. Como a doutora Paula falou, vamos fazer o mínimo possível. Agora, se esses pacientes têm varizes grossas, se ele tem red spots, se ele tem uma varize de fundo gástrico de 5 centímetros de diâmetro, é melhor a gente atuar do que esperar ele sangrar. Então, esse paciente precisa ser, eventualmente, internado e fazer o procedimento. Porque se eu não fizer agora, ele vai sangrar daqui 10, 15 dias. E daí nós vamos ter uma situação catastrófica, né, com belo sangramento, que você não consegue controlar e vai ser muito mais difícil de atuar. Então, eu acho que a endoscopia nesses pacientes tem um papel muito importante, de avaliar o tamanho das varizes, as condições, do red spot, se tem vergão, se não tem, etc. Então, eu acho que isso é muito importante. É lógico que o endoscopista não vai querer fazer ligadura, né? Eventualmente as varizes são muito grandes, é uma situação, às vezes, embaraçosa. Agora, se o paciente está de ambulatório, ele veio para fazer um exame de rotina, uma endoscopia, né? Se pediu ligadura, mas você não tinha muita noção das condições clínicas do paciente, é melhor internar esse paciente, conversar com a família, explicar direitinho os riscos, etc., e fazer o procedimento sem hemorragia. Porque esperar 10, 15 dias, o paciente chega chocado aqui no pronto-socorro. Na realidade, chefe, complementando, existe, não sei se a doutora Marília de Lourdes, os meninos, Débora, Michele, Renata, concordam comigo, assim, existe um afã de eu preciso erradicar as varizes. Eu não sei se a gente precisa erradicar, a gente precisa que elas não sangrem. Então, se eu espessar a parede dessa variz, se eu deixar ela fina, como eu citei para vocês, existem vários trabalhos na literatura que o pessoal fica com microvarizes ou neovascularização, então eles começaram a aplicar plasma de argônio e fazer uma série de outras técnicas na tentativa de que não pode ficar nenhum vasinho. Porque, na realidade, a hipertensão portal continua. Então, se eu fechar a variz esofágica, algum outro lugar vai dilatar. Eu não sei aonde, mas que vai. Então, assim, na hipertensão portal dele, é diferente do TIPS. Ele está resolvendo efetivamente
a pressão da veia porta dele. A gente não está fazendo isso. Então, qual que é o nosso receio? Ok, eu estou erradicando a varizes de esôfago dele, será que eu não vou piorar? Ele não vai abrir uma gástrica, uma duodenal, uma entérica? Eu não sei. Então, na realidade, não sei se isso é um pensamento válido ou não, mas é uma angústia nossa, porque a gente recebe diariamente pacientes para erradicação de varizes. E às vezes a gente olha assim, uma bem fininha ali, puxa vida, ele está ganhando, tem 45 mil plaquetas, o NR de 1,8. Vamos deixar esse paciente e vamos observar, daqui a 3 meses a gente repete, vamos ver se essa variz volta a aumentar ou não volta a aumentar. Então, assim, não sei se o doutor Bahia, Oswaldo, tudo, não sei a opinião de vocês, mas essa é uma tendência nossa. Se o paciente ele sangrou, não sangrou mais, tirou, a gente fez 2, 3 sessões de ligadura, e agora tem alguma neovascularizaçãozinha ali, até onde a gente precisa ir? Eu acho que isso é um questionamento que deve ser feito até na sociedade de endoscopias, na sociedade de gastroenterologia, porque a gente precisa saber até onde a gente pode e deve ir. Então, acho que, como o doutor Arthur falou, a gente tem claro que o nosso papel é evitar que o paciente sangre e tirar ele do sangramento. Mas eu não sei se a erradicação das varizes, porque o que a gente vê no dia a dia é assim, erradica a esofágica, aparece de fundo, ou aparece de cárdia, ou alguma outra vai aparecer em algum outro lugar. Porque, como ele mostrou na radiologia, a gente está vendo a pontinha do iceberg. Quando a gente vê aquelas varizes de fundo, ele mostrou ali uma variz de fundo que era praticamente o diâmetro do stent que ele estava colocando. Então, assim, são vasos muito, muito importantes. Então, acho que talvez o nosso papel seja esse, de proteger o paciente. Tiramos do sangramento agudo, tratamos, diminuímos e tiramos ele de qualquer iminência de sangramento. Não sei se o chefe concorda, mas e se vocês concordam. A gente estabiliza ele, vai para o transplante, né, Laura? Isso. Vamos então encerrar.